Muito bem, pessoal, nós estamos aqui na Avenida Cívica, aqui em Mogi das Cruzes, acompanhando essa carreata em favor do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar aqui o início desta carreata que vai percorrer várias ruas de Mogi, e você vai estar aqui conosco, aqui acompanhando as pessoas como estão se preparando aí para as eleições que ocorrerão amanhã, nesse dia 30 de outubro. Estou mudando aqui a câmera aqui para vocês, só para dar um zoom aqui na bandeira do Brasil. E agora a gente vai passar aqui para a avenida. A gente vai passar aqui para a avenida. Vou virar calmamente aqui para vocês. Olha só, já tem muitas pessoas aqui em frente o ginásio municipal, aqui no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes, em frente aqui à Universidade Brás Cubas, também próximo aqui do antigo Chibata, hoje é o Açaí, e também a Sodimac, né? Estou até fazendo propaganda aqui para algumas lojas, e o pessoal está se preparando já para sair, né? Nós vamos acompanhar daqui de perto. Olha só, já as pessoas já estão se preparando, né? O Jornal Impresso Brasil está acompanhando ao vivo aqui nessa carreata que está acontecendo em toda a região do Alto Tietê. Ela acontece em Mogi das Cruzes, acontece em Salesópolis, Biritiba Mirim, que estão fazendo uma carreata em conjunto. Está acontecendo também na cidade de Suzano, na cidade de Itacoaxetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Santa Isabel, Arujá. São algumas das cidades que estão acompanhando, que estão realizando essa carreata em favor do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, neste momento, os carros começam a sair, né? Vários carros, são dezenas de carros que vão participar desta carreata, uma carreata em favor do candidato Jair Bolsonaro. Nós estivemos agora há pouco também na área central de Mogi e vimos ali também alguns militantes petistas que estavam fazendo ali uma manifestação em favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse exato momento, os bolsonaristas começam a sair daqui do ginásio municipal, né? Vocês podem acompanhar aqui, aqui tem um carro de som, né? Um carro de som, lá está o Silvio lá em cima. Silvio Marques, muita gente conhece ele está lá em cima do som. E agora aqui, ó. Vamos! Olha em cima! Nós estamos aqui porque essa bandeira jamais será vermelha! O rapaz do drone aí, ó, pra dar ideia! O rapaz do drone aí, ó! Toca a bandeira! Olha o drone, vai na bandeira! Vários carros saindo daqui. O drone, ó! Só lembrando que as pesquisas eleitorais mostram o empate técnico e algumas delas colocam Bolsonaro já na liderança, principalmente no estado de São Paulo. O candidato Jair Bolsonaro, ele já tem uma diferença de quase 10 pontos percentuais à frente do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente pode perceber aqui que Mogi das Cruzes é um ponto de referência dentro da região do Alto Tietê. E por isso talvez seja o motivo de trazer muitas pessoas com carros, motos, para vir participar desta carreata que está dando início agora, né, às 14h30 praticamente, e vai se estender aí por várias vias da cidade, né? Aqui vários carros ainda, muita gente ainda para sair, muita gente acompanhando, muita gente torcendo. A gente conversou com algumas pessoas aqui em frente ao ginásio municipal e a gente percebeu o otimismo, principalmente depois das últimas pesquisas que mostram o candidato Bolsonaro já na frente.
Candidato Bolsonaro na frente, a gente percebe inclusive alguns desespero, né? Desespero por parte principalmente dos opositores, né? A gente percebe, por exemplo, né, as denúncias contra o Tribunal Superior Eleitoral no caso das rádios envolvidas lá no Nordeste, também as rádios lá no Norte, muitas delas, mais de 150 mil inserções do presidente deixaram de serem vinculadas nas rádios dessas duas regiões Norte e também da região do Nordeste. E aí a gente vê que não houve nenhuma atenção por parte do poder judiciário, no caso da Justiça Eleitoral. E aí a gente percebe que a população está indo para as ruas. Por onde você anda em todas as cidades, né, da região do Alto Tietê, São Paulo, a grande maioria, a gente vê que Bolsonaro, ele lidera, ele tem o maior número de pessoas que apoiam o seu governo, que apoiam a sua candidatura. E de repente você verifica algumas pesquisas que não batem com a realidade. É mais ou menos assim, pelo cálculo que nós fazemos, assim, não é uma pesquisa, mas pelo um cálculo básico, a gente vê que é mais ou menos 7-3, né? Uma média de 7-3. Aí o pessoal lá, é uma média de 7-3 de votos em favor do candidato Bolsonaro contra o candidato Lula. Só que nas pesquisas esse número some, né, que acaba impressionando e também causando estranheza o fato da gente ver o presidente sendo tão ovacionado pela população, de modo geral, população, classe E, classe D, classe C, classe B, classe A, enfim, população de modo geral quer a continuidade do governo Jair Bolsonaro, porque a gente vê pelas ruas, a gente vê as pessoas falando isso todos os dias, mas o que a gente não vê são os resultados das pesquisas, principalmente pesquisas que são envolvidas com esse consórcio de mídias que envolve a Rede Globo, que envolve a Folha de São Paulo, que envolve a Rede Bandeirantes, que envolve aí a TV Cultura, enfim, são vários veículos de comunicação que estão dentro desse consórcio que jogam contra o governo. Eles querem, na verdade, ter uma quantidade maior de publicidade, de verba publicitária, e por isso eles batem pesado contra o presidente. Ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. Que a gente vê aí que as grandes empresas, essas grandes emissoras de televisão, a grande mídia, não está preocupada se o pobre vai comer carne ou não vai, se vai comer arroz ou não vai, se vai ter comida na mesa ou não. Eles estão mais preocupados com a verba que precisa ser retirada do Ministério das Comunicações. Essa que é a verdade, né? Então a gente vê o jogo sujo, o jogo que começou desde 2019, quando o presidente assumiu, e aí nós estamos agora nesse último minuto do segundo tempo, né, véspera das eleições, e onde acontece carreata em todo o Brasil. Carreata, na verdade, em favor do candidato Jair Bolsonaro. A fila é grande. Aqui, já vimos aqui várias pessoas passando por aqui, várias pessoas vieram aqui prestigiar, vieram apoiar o candidato Jair Bolsonaro, e esse pessoal está aqui justamente para isso, né? Porque eles não querem que aquilo que as pesquisas vêm divulgando aí seja uma realidade. A gente tem visto principalmente institutos como o Datafolha, o IPEC, gente, o IPEC, que é aquele instituto ex-IBOP. Esse instituto é até difícil de falar alguma coisa, é até difícil de relatar alguma coisa sobre o IPEC. O IPEC é um instituto que acabou quando era IBOP, que teve diversos problemas de números fraudulentos, depois acabou. Aí a diretoria do IBOP virou IPEC, montaram um instituto chamado IPEC. E esse instituto, ele constantemente é contratado pelo Grupo Globo, pela emissora Globo, né, para fraudar os números com relação às eleições, os números com relação às eleições agora do segundo turno e também do primeiro turno, né? Para vocês terem uma ideia, o IPEC jogou uma diferença de quase 15 pontos percentuais a favor do Lula no primeiro turno. Errou e errou feio, né? Então a gente vê que falta muita coisa, precisa
muita coisa a melhorar, principalmente aí com relação a esses resultados de pesquisa. Então, olha só, hoje está sendo divulgado pesquisa Datafolha, IPEC, está sendo divulgado pesquisa IPESP, Poder Data, MDA, são os institutos que vão colocar o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva na frente. Mas tem alguns institutos que é um pouco mais sério, que bateram aí praticamente quase na primeira, o resultado bateu quase igual no primeiro turno, que é o Veritá, né? O Brasmark e o próprio Paraná Pesquisa, que apesar de ter divulgado aí um empate técnico entre Bolsonaro e Lula, também foi um dos institutos que acertou bastante nesse último momento, tá bom? Então olha só, o Jornal Impresso Brasil está acompanhando aqui uma das carreatas que está acontecendo na cidade de Mogi das Cruzes, mas em toda a região do Alto Tietê, em todo o estado de São Paulo, eu acredito que em todo o país, muitas pessoas estão fazendo carreata em favor do candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos aqui acompanhando essa reta final, aí dessa carreata, o pessoal, muita gente já saiu daqui, muita gente já tem se manifestado através de bandeiras, né, carros adesivados, né? Agora há pouco teve um adesivaço aqui em frente ao ginásio municipal, aqui na Avenida Cívica, muita gente, agora um buzinaço pela cidade, muita gente percorrendo, e esse deve ser o resultado aí dessas eleições. Esperamos que tudo corra bem, que não haja nenhum tipo de problema, principalmente no resultado das urnas, né? O que todo mundo torce, que todo mundo acredita, que dê tudo certo, que não haja nenhum tipo de manipulação, de fraude, e isso é o que a população brasileira espera, que vença aquele que a população achar melhor. Nós acreditamos que agora, com essas últimas pesquisas, essa reta final, vimos que principalmente o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, olha só, ali na frente dá para perceber, deixa eu dar um zoom aqui, dá para perceber lá o número de pessoas, o número de carros que estão esperando, aguardando, né? Porque é muito carro que saiu daqui da Avenida Cívica. Então, nesses últimos, só aqui recapitulando, nesses últimos dias, nessa última semana, Bolsonaro ele teve um avanço muito grande com o resultado das pesquisas, né? A gente pode perceber pelo Instituto Veritá, a gente pode perceber pelo Instituto Brasmark e outros institutos que colocaram aí o presidente praticamente na frente. E uma coisa importante para a gente poder colocar nessa entrevista, nessa transmissão ao vivo, é que o presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter um diferencial muito importante no resultado final. O estado de São Paulo vai ter um peso enorme no resultado dessas eleições, né? Talvez esse avanço do Tarcísio vai fazer com que o próprio presidente ele tenha um resultado excelente no final das urnas, no final do resultado, né? Então a gente acredita que com o avanço que ele teve no estado de São Paulo, com o avanço que ele teve em Minas Gerais, com o avanço que ele teve no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, nos 3 estados da região sul, e também aumentou através de alguns candidatos no Nordeste, também no Norte, nós acreditamos que esse vai ser uma vitória apertada do presidente da República. Isso aqui que nós estamos mais ou menos tendo uma base dentro daquilo que nós acompanhamos e verificamos com informações de pesquisas, né? Pesquisas em vários pontos, pesquisas sérias. Não é Datafolha, não é IPEC, né? Não é o IPESP, não é o Poder Data, pesquisas sérias, né? Esses institutos que divulgaram simplesmente para manipular os resultados. Infelizmente, ainda a população brasileira, ela ainda se apega às pesquisas. Muita gente ainda vota, né, através de quem é o primeiro colocado, de acordo com as pesquisas. E isso é muito mal para a democracia, é muito mal para o país, é muito mal para a nação. Esperamos que tenhamos uma eleição justa, né? Que as pessoas realmente elejam aquele que realmente melhor deve representar a nação brasileira. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Nelsinho do jornal, ou Nelson Camargo, e estou aqui na Avenida Cívica, em Mogi das Cruzes, acompanhando a última carreata desta eleição de 2022. Direto para o Jornal Impresso Brasil, jornalista Nelson Camargo.